Olá, hoje mais uma rodada do Tela Política e sentado aqui na nossa poltrona, uma pessoa que tem uma carreira admirável, brilhante, carreira política. A gente lembra do Julinho em Catanduva como vereador, candidato a prefeito e hoje ele está num degrau um pouquinho mais elevado, num patamar um pouco mais acima. É como o pessoal costuma dizer, né, Julinho? O sarrafo subiu. Mas olha, merecidamente. O Julinho sempre foi um cara que correu atrás, humilde, inteligente, e hoje ele está, eu acho que, ocupando o lugar que ele sempre mereceu. Chegou lá, podemos dizer. Prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Marcão. Já foi até nosso comentarista político na eleição para prefeito, lembra? Foi o Padre Oswaldo Foi na primeira. Eleito? Na primeira, 2020. Eu fiquei com medo que você foi bem, eu falei, vai tomar meu lugar. Bom, Julinho, Júlio César Ramos, Julinho. Julinho. Posso chamá-lo assim, né? Por favor. É porque hoje, né? Não. É filiado ao PSB, que é o partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, quer dizer, está em casa. A sua carreira política, como eu já disse, foi vereador em 2012, pelo próprio PSB? Não, pelo DEM na época. Pelo DEM. Pelo DEM. Tá. E foi candidato a prefeito em 2016. PSD. D de dado. Kassab. PSD, que é o partido do Kassab. Isso. Em 2000, você lembra quantos votos teve? Eu lembro que eu fiz 8 ou 9% dos votos. Acho que em torno de 6, 7 mil votos. Olhando lá para aquela câmera, vai tentar de novo? Marcão, eu sou um ser político, né? Hoje, por mais que eu estou na gestão pública... já vi que vai. Eu não posso negar que não, acho que não dá para negar as origens. Sem dúvida. E você teve também um trabalho destacado na Alesp, né? Assembleia Legislativa de São Paulo. Faz um breve comentário sobre essa trajetória e depois você já pode emendar, porque hoje, olha, para quem não sabe, eu creio que a maioria vai saber, acompanha a vida política do Julinho. Olha, o passaporte dele já foi trocado 3, 4 vezes, né? Deve ter sido, né? Foi muito carimbado. E hoje ele é secretário adjunto na Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura. Só isso. E é catanduvense, né? Não deixou as suas origens, né? Ele se mantém, sempre que pode, ele volta para Catanduva. A família está morando aqui. A família mora aqui. Meu filho estuda aqui. Então vamos lá. Fala um pouco sobre a Alesp e depois você fala sobre o seu currículo, que hoje está riquíssimo. Olha, Marcão, primeiro que é um prazer estar aqui com você, que é um amigo muito querido, que me viu crescer. Sim, né? Eu acho que isso é o mais importante, o mais legal dessa vida. Só não carreguei no colo, viu, gente? O resto quase tudo. Mas é um prazer muito grande estar aqui falando com você, ver você, né? E estar na minha cidade, né? Antes de tudo, eu digo sempre que eu sou catanduvense. Acho que esse é um ponto no meu currículo que eu nunca vou tirar, né? Fui vereador, fui candidato a prefeito. Vereador e com uma atuação brilhante. Obrigado. Eu acompanhei. E essa atuação, né, que eu falo, eu tinha uma escolha, ou me dedicava 100% ao mandato, que foi o que eu fiz, ou faria um papel meramente ilustrativo. Eu preferi fazer um papel combativo, ser vereador, né, exercer a vereança, né, e foi o que me propulsionou ser candidato a prefeito em 2016. Perdi 2016 e aí eu recebi. Ganhou? Naquela foi o Afonso, né? O Afonso estava retornando. Né? Na verdade, foi um desafio. Não era. Eu disputei gigante. Com o Macchione, com a Beth e com o Vignoli, que era o atual prefeito. Né? Eu era o menorzinho dos 4, né? Mas não me arrependo. Talvez na época você tenha se achado assim a bola da vez, né? Mas assim, isso não quer dizer que as portas estão fechadas. Sim. Eu acho que a porta abre na hora certa. E colocar o nome à disposição. Né? Eu acho que era o momento da cidade conhecer um novo nome, de apostar num novo nome. Né? Hoje o PSB em Catanduva está na mão de quem? Hoje está na mão do Marquinhos Ferreira, né? Que é o presidente da Câmara. Ele é do PT, né? Mas é o grupo político do Marquinhos que comanda o PSB. E aí eu perdi a eleição,
recebi um convite na época do então governador Dr. Geraldo Alckmin e do Bruno Covas, que era então vice-prefeito de São Paulo eleito, e fui trabalhar na FDE, que era a Fundação de Desenvolvimento para a Educação, que era um órgão do Estado, né, que cuidava de toda a infraestrutura escolar dos 645 municípios. Depois eu fui ser coordenador de infraestrutura e serviços escolares, que cuidava de merenda, de transporte escolar, da própria infraestrutura e de suprimentos escolares. Eu assinava 4 bilhões por ano, Marcão. 4 bilhões por ano de orçamento. Graças a Deus não tem um processo, nem um apontamento no Tribunal de Contas. Depois daí eu fui para a iniciativa privada, fiquei 2 anos e meio na francesa Terreos, né, que é a segunda maior companhia de açúcar e etanol do mundo, né, fui para a área de relações institucionais, e aí eu retorno para a área pública, né, para ser secretário-geral de administração da Assembleia Legislativa de São Paulo, que é o maior parlamento na América Latina. Então, o secretário-geral, ele toca toda a parte de RH, a parte administrativa, financeira, área de comunicação, a parte de obras da Assembleia. É um cargo relevante. E um orçamento de 2 bilhões. E o presidente era o Carlão Pignatari? Isso, de Votuporanga, que era deputado no quarto mandato. Mas pode-se dizer que o seu padrinho político é o Geraldo Alckmin? Olha, Marcão, eu acho que o Geraldo, a grande oportunidade, quem me levou para São Paulo, né, foi o Dr. Geraldo e foi o Bruno. Eu sempre tive muita ligação com o Bruno Covas. O Bruno, inclusive, trabalhei nas campanhas do Bruno. O Bruno me ajudou a me eleger vereador, né? E a minha grande oportunidade, que foi... Eu falo, a vida a gente tem que aprender a ver o copo cheio. Sim. Se eu não tivesse perdido a eleição de prefeito, se eu tivesse ido para um novo mandato de vereador, por exemplo, eu não estaria onde eu estou hoje. Eu precisei perder para recomeçar. E tive a sorte na vida, né, de ter o Bruno, o Dr. Geraldo, de que me deram a oportunidade de ir para São Paulo, né, começar essa carreira na gestão pública, né, de não só o mandato de vereador, mas uma gestão em si, né, e conseguimos fazer muita coisa, inclusive para Catanduva. Né? Hoje nós temos uma escola, que é a Escola do Nova Catanduva 2, que leva o nome do meu avô, inclusive o residencial. Verdade. Que é o residencial Júlio Ramos, que era a escola, nós conseguimos autorizar ela no período em que eu era o coordenador de infraestrutura. Reformamos 11 escolas estaduais. Só ficou faltando o Paulo de Lima, que depois recebeu o centro de interação, né, de tecnologia, ônibus escolares, e assim foi na região. Então, eu acredito que essa oportunidade que eu tive, né, esse reconhecimento, né, eu consegui retribuir com muito trabalho, em especial para essa cidade, que é a cidade que eu escolhi crescer, né, porque minha família veio para cá. Meu avô chegou aqui como garçom, você conheceu muito meu avô, né? Meu avô veio, era garçom no posto da rodovia, depois comprou o posto, depois o posto Caçula, né? E minha família está aqui até hoje, meu filho estuda em Catanduva, eu tento voltar todos os finais de semana, né? Então é uma história de amor e de uma relação muito próxima com a cidade, né? Julinho, você convive no meio do agronegócio, né? Porque o Ministério da Agricultura, e você lá atrás tinha um viés mais de centro-direita, né? Hoje você está num governo de esquerda. Como é que você enxerga o Brasil e de que forma você vê o cenário nacional e internacional? Olha, Marcão, e essa convivência que você tem, direita e esquerda. Porque o agro, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, ele é 100% direita, né? É inegável, Marcão, a gente dizer que a gente não vive num país polarizado. Né? Só que quando eu fui convidado e o trabalho que a gente tem implementado dentro do Ministério é um trabalho de não ver o viés político. Né? Quando a gente atende um setor, a gente faz reunião com a representação, com o presidente da associação, sequer a gente quer saber em quem ele votou ou deixou de votar. Esse é o primeiro ponto. Né? Inclusive a nossa ida para o Ministério. Né? É trabalhar em prol do Brasil. E acho que nós temos feito isso. Hoje foi um grande dia para a agricultura, inclusive com a assinatura do acordo União Europeia e Mercosul. Lá no Uruguai. Que se torna o maior bloco econômico do mundo, né? Com possibilidades do Brasil, num curto espaço de tempo, né? Aumentar sua balança comercial em quase 50 bilhões de dólares. Nós vamos zerar a tarifa para café, para suco de laranja, para frutas. Nós vamos aumentar a cota para carne bovina, suína e de aves. Então, uma oportunidade gigantesca, que estava travada até hoje, porque o resto do mundo, né, tem medo da agricultura do Brasil.
Porque sabe que nós temos capacidade de entrega, sabe que nós temos os maiores e rigorosos e de requisitos produção, sanitários. Né? Que eu acho que é o ponto principal. Né? O Brasil produz o ano inteiro. Né? Nós temos determinado produto que a gente consegue produzir 3 safras no ano. Hoje, o Brasil lidera como como maior produtor ou maior exportador em 8 produtos. Né? Grãos está na frente. Soja, cana-de-açúcar, etanol, cana-de-açúcar, carne bovina, aves, algodão, milho, café e suco de laranja. Em segundo, nós temos o etanol, por exemplo, né? o suíno em quarto. Então, ninguém segura essa potência. E você acha que o Brasil está num crescimento? Com certeza. Ainda assim, tem muito a crescer. Muito. E eu te falo, essa questão internacional que você fez na pergunta anterior. O Brasil voltou a dialogar com o mundo. Isso é inegável. O resultado são as missões que nós realizamos e os quase 300 mercados abertos. Falando nisso, não me interrompendo, depois você pode concluir, só para não perder o raciocínio, recentemente vocês tiveram uma queda de braço com aquele episódio do Carrefour. Com o Carrefour. O Brasil teve uma saída por cima, parece, segundo comentários, e o Carrefour foi obrigado a rever a sua posição, né? Isso foi um ponto positivo para o Brasil. Com certeza, porque o Brasil, Marcão, ele tem a produção mais sustentável do mundo. Só que os países que compram do Brasil, eles tentam criar barreiras comerciais e protecionistas. Querendo ocupar o lugar. Então, essa questão do Carrefour, ela ficou claro para o mundo que as discussões elas não são sustentáveis. As discussões são comerciais. Mas o Brasil quer sim. O Brasil quer continuar fazendo uma produção com baixo carbono, ele quer neutralizar carbono, ele quer fazer rastreabilidade. O Brasil ele sabe que precisa disso. Vou te contar uma história rapidinho. Há 20 anos atrás, o algodão, né, a produção de algodão no Brasil, ela corria o risco de entrar para a lista negra do trabalho escravo. E o setor entendeu que era preciso se renovar. Ele foi resolver questões trabalhistas, ele foi resolver questão de compliance, de sustentabilidade, de rastreabilidade. Hoje, o Brasil se tornou o maior exportador de algodão no mundo. Aí você me pergunta como, se o consumo não aumentou. É porque o Brasil adotou boas práticas. Hoje você consegue fazer a rastreabilidade do talhão da onde é retirado o algodão. Você consegue ver muitas vezes num QR Code, né, de uma camiseta que é feita com algodão brasileiro, a foto da família que colheu aquele algodão. Então são boas práticas sustentáveis. O Brasil é o país do mundo onde a reserva legal ela não é custeada. Ele te obriga o produtor a ter uma reserva legal de no mínimo 20%. Então é um código florestal mais rigoroso do mundo. Julinho, estão chamando a gente para um rápido intervalo comercial, mas a gente volta e eu vou deixar já a pergunta aqui feita para você responder logo depois do nosso intervalo. Se você tivesse que escolher uma cidade para morar, eu faço essa pergunta porque você está conhecendo o mundo, né? Não sei quantas cidades ou quantos países você visitou, conheceu nesses últimos tempos aí. Então, se você tivesse que escolher uma cidade para morar, que cidade seria essa? Logo depois do comercial, o Julinho responde e também há muitas outras perguntas. Nós voltamos em 1 minuto. A agricultura familiar é a espinha dorsal da alimentação no Brasil, responsável por mais de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Ela garante a diversidade de produtos frescos e saudáveis, contribuindo para a segurança alimentar e a economia local. Além disso, valoriza as tradições e práticas sustentáveis, promovendo o desenvolvimento rural e a preservação do meio ambiente. Apoiar a agricultura familiar é investir na saúde e bem-estar de toda a nação. Estamos de volta com o Tela Política, entrevistando hoje o secretário adjunto do Ministério da Agricultura, Julinho Ramos. E você lembra da pergunta que ficou no primeiro bloco. Se você tivesse que escolher uma cidade para morar, isso por quê? Você vem conhecendo várias cidades ao redor do mundo. Olha, Marcão, nesses quase 1 ano e meio dentro do Ministério, foram 30 países. Né? Que beleza. Só faltou a Oceania. Isso dá um enriquecimento cultural
gigantesco, né? Cultural, acho que de formação de pessoa, porque você acaba conhecendo situações totalmente adversas e assim um sentimento também de orgulho de muitas vezes ser brasileiro, né? A gente vive num país abençoado e você não tenha dúvida disso, né? Não devemos nada para ninguém. Não devemos nada para ninguém, desde a nossa produção agrícola, da nossa produção industrial. Óbvio que muitas coisas precisam ser feitas, como no resto do mundo também, né? A gente precisa diminuir a desigualdade, é óbvio, para que o dinheiro circule. E existe também do outro lado. Do outro lado também, né? Eu tive oportunidade de ir para a África, para a Ásia, para a própria Europa, para a América do Norte, América Central e América do Sul. Oriente. Né? Assim, é um mundo efervescente, né? Fui para os países onde tem as maiores populações do mundo, que é Índia e China, né? China que é o nosso maior comprador, nosso principal parceiro comercial. 67% da soja produzida no Brasil vai para a China, né? Das 10 principais produções brasileiras, a China é o maior comprador em 8 delas. Então é inegável a gente querer olhar para o resto do mundo como o Brasil não sendo o principal parceiro. E aí, Marcão, tem algo que nós temos que deixar relevante, que as 3 grandes discussões do mundo, que são a questão da insegurança alimentar, a transição energética e as mudanças climáticas, elas passam por aqui até pela nossa questão territorial. Mas voltando à tua pergunta, foram 30 países, né? Conheci de tudo, né? Mas eu fiquei muito impressionado com Japão, né? Eu acho que é uma questão sistêmica, uma questão de organização, né? Educação. Que é incrível, né? China, eu acho que China é uma potência que vai crescer e está se modernizando muito. E o chinês, ele tem liberdade para andar nas ruas, para ir no supermercado, para ir para os restaurantes, horário de lazer, ou é aquele regime fechado como a gente passa essa impressão? Olha, eu conheci não só Pequim, conheci Xangai, conheci Shenzhen, né? Shenzhen é uma potência, é uma Nova York, né? Eu ouso dizer que hoje ela é mais tecnológica do que muita cidade da América. Isso eu não tenho, né, dúvida. E o que você vê é uma cidade efervescente, com as pessoas circulando, consumindo, né? O Brasil 2022 vendia 80 milhões de dólares de café. Nós assinamos recentemente um acordo, nós vamos passar a vender 500 milhões de dólares em café para a China. Por quê? Porque o chinês não tinha hábito de tomar café, agora ele passa a ter. Então, essa nova geração que está ascendendo na China, ela já vem com uma nova mentalidade. Ela vem com uma mentalidade que não é daquela China que passou fome, que passou dificuldades, né? Ela já é uma geração de uma China empreendedora. Então, nós temos que ficar muito atento a esse parceiro. E nesses acordos aí, porque eu acompanho através de Facebook, pelas redes sociais, as suas estadas nesses países e vejo, inclusive, você participando dessas reuniões. Quem põe o preto no branco? É o Julinho Ramos? O Julinho é uma ferramenta, né? Quem assina é o ministro, né? O ministro Carlos Fávaro, que dá muita liberdade. Sim, mas quando ele não está presente, digitalmente? Algumas das coisas, como por exemplo, nós estivemos no Marrocos, né? O Marrocos é um país que fica da África, né? Que todo mundo acha que fica no Oriente Médio. Exato. Né? Dizem que é fascinante, que é fascinante, né? Que assim, é uma África europeizada, né? Que a gente brinca. Mas é um país gigantesco, é um país com força econômica. Há 20 anos o Brasil tentava acessar o mercado de carne bovina, né? E não conseguia. Fomos para lá, no começo do ano, reuniões bilaterais. Agora, recentemente, um mês atrás, uma cota de 20 mil toneladas com tarifa zero para o Brasil exportar carne. Esse, por exemplo, eu assinei. E como funciona? O ministro Carlos Fávaro, ele fala, Julinho, se prepara, você vai para o Marrocos, nós vamos discutir determinado assunto, você junta a mala e vai, ou existe uma programação, um agendamento com bastante antecedência? Olha, o Brasil ele é muito organizado nessa questão da representação de classe, né? Então, o governo, com muita maturidade, aprendeu a trabalhar com o setor privado através das associações. Então, as associações, elas nos mantêm informados de quais são as suas necessidades, né? O que o setor prioriza. Então, em cima disso, né, a nossa secretaria, por exemplo, faz estudos, faz notas técnicas e iniciam negociações, primeiro sanitárias, né, para depois a gente entrar na negociação tete a tete, né? Então, muito se é baseado, né, em estudos, em demanda, e muitas vezes é de um dia para a noite. Olha, semana que vem vai
surgiu uma oportunidade para país tal, precisa montar no avião e ir, né? Então... Podemos dizer que entre o agro, o Ministério da Agricultura, o Julinho Ramos é o vendedor? Um dos. Sim, mas o seu papel. Olha, Marcão, eu ouso dizer que, como eu disse, o Brasil voltou a dialogar com o mundo, né? O presidente Lula fez as viagens internacionais. Alguns podem entender isso como viagens, mas foi uma abertura de portas, né? Nós abrimos quase 300 novos mercados. Só nesse ano, mais de 200. O maior recorde de abertura de mercado num ano foi o nosso no primeiro ano de governo, que foi 78. Eram 77, que foi em 2019. Né? Então, esse avanço é pelas relações diplomáticas. O próprio ministro viajou muito, né? Os secretários viajaram muito. Então, é um esforço, uma somatória de pessoas, né, que têm se dedicado a isso, né, a aumentar as relações. O próprio Ministério de Relações Exteriores, a própria Apex, né, que é a agência de fomento às exportações, trabalhando unido para quê? Para acessar esses novos mercados, para criar essas novas oportunidades, né, para o Brasil vender. E o Brasil tem uma produção de 1 bilhão para 1 bilhão de pessoas. Nós temos 256 milhões de habitantes. Sim. Então nós temos muita coisa e oportunidade para alimentar o mundo. E com esse dólar em alta, até ultrapassou a casa dos R$6, né? Para exportação é um mar de rosa. Então depende, porque a produção ela continua, né? E a produção, se aumenta o dólar, em tese as pessoas também aumentam o dia a dia, insumos, né? Então não é uma conta assim, essa subida do dólar ela não é boa para ninguém. Ela é boa para os especuladores, ela é boa para o sistema que vive de especulação financeira, né? Mas para as pessoas, para os empresários, para a indústria, ninguém ganha, né? Não dá para falar que alguém está ganhando, alguém está, mas é um núcleo muito pequeno. Vou mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa. Eu sei que você gosta demais de política, né? E como já dissemos no início, você foi vereador, candidato a prefeito. Eu acho, a impressão que eu tenho, que um dia você volta a disputar algum cargo eletivo em Catanduva. Se realmente isso se confirmar, se for faz parte do seu projeto, que cargo você estaria disputando? Eu arrisco dizer que não será como vereador. Olha, mas eu acho que minha contribuição como vereador ela foi dada, né? Eu acho que, tanto que eu não quis ir nem para a reeleição, porque eu acredito muito nessa rotatividade, né? O Julinho é um ser político, né? É inegável dizer que eu não sou um ser político. Está no sangue. Por mais que eu esteja hoje na gestão, né, e venho fazendo gestão, e acho que isso me credencia algumas coisas. Como eu disse para você, eu fui ordenador de despesas de quase 4 bilhões no período que eu tive na educação. É dinheiro, hein? Sabe, tocava quase 5.400 escolas, um corpo de 300 mil funcionários, 4 milhões e meio de alunos. Fizemos grandes avanços. Isso quer dizer que você está dizendo, estou preparado para disputar e ganhar até, quem sabe, e fazer uma boa gestão como prefeito. Olha, ganhar, eu acho que até o lançamento de uma candidatura ela é uma construção. Para você ser prefeito, você tem que ganhar a eleição. Mas é uma construção política. Sim, né? Eu acho que não é a vontade do Julinho. Eu acho que tem que ser uma construção política. Óbvio que eu quero, que eu tenho intenção. E acho que é uma necessidade de todos nós de retribuir para a cidade tudo aquilo que ela me deu. Né? E acho que eu me sinto preparado. Acredito que eu tenho tudo aquilo que eu passei até hoje. Que eu gosto também, às vezes eu recebo aqui prefeitos, eleitos, reeleitos. Eu gosto de criar esse desafio, essa conversa, até para o eleitor ir se preparando, enfim. Porque antigamente muitos ficavam muito em cima do muro, né? Até a véspera da convenção, o cara, não sou candidato, e depois o cara saía. Então, acho que você está assumindo uma realidade que você vai enfrentar lá na frente. E assim, eu acho que nós temos que dar essa oportunidade para a cidade. Acho que a cidade precisa de uma cabeça diferente, de um oxigênio, né? E pode ser o Júlio, pode não ser, pode ser outras pessoas, mas o círculo político, né, as lideranças políticas, elas precisam se renovar cada vez mais. Você tem um ídolo na política? Olha, um único ídolo não, mas eu acho que eu gosto de ler muito. Eu leio muito biografia. Uma que sempre me impressionou foi a do Juscelino. Acho que o Juscelino foi uma mente brilhante que o Brasil teve em questão
política, né? Li agora recentemente um livro do Henrique Meirelles, que foi ministro da Fazenda, foi presidente do Banco Central, que também é uma outra cabeça brilhante, né? O próprio Dr. Geraldo Alckmin, que fez as grandes transformações que São Paulo precisava. Ex-governador Mário Covas, que pegou um estado totalmente quebrado, né? Precisou fazer grandes discussões com venda de Banespa, venda de CESP, para equilibrar o estado e fazer com que São Paulo voltasse a crescer e ser pujante como é hoje. Então, assim, a gente tenta tirar um pouquinho de cada um, né? E internacionalmente você tem um Obama, você tem o próprio Kennedy, acho que são pessoas que ajudam na formação nossa enquanto cultura, né, política. Julinho, infelizmente nós já estamos quase chegando no final, mas eu tenho que fazer mais 2 perguntas. Eu vou pedir para a produção dar essa tolerância. A primeira, que avaliação você faz do governo Lula? E depois você já pode emendar, para não perder tempo, para você descrever a Catanduva dos seus sonhos. Olha, acho que o governo, óbvio que todo governo ele precisa melhorar, mas as entregas elas vêm acontecendo. O desemprego está caindo, né? O dinheiro voltou a circular, a taxa de crescimento de país ela está crescendo. Ano passado crescemos quase 3,5%, esse ano nós temos chance de crescer 3%. Nós temos desafios muito grandes, né? Postos, na agricultura, ela é uma ferramenta para isso. A agricultura é 50% da balança comercial brasileira, 1/4 do PIB, 25% dos empregos, né? Então, ela é uma ferramenta de transformação social que vai ajudar com que o país cresça. Mas nós só vamos chegar num ponto que o país vai crescer quando a gente conseguir diminuir a desigualdade social, que é a distribuição de riqueza. Que as pessoas consigam ter renda para acessar o mercado, para ir ao supermercado e à farmácia e fazer com que o dinheiro circule. Para não passar as necessidades que passa tanto na saúde, educação, transporte. E as pessoas dependem do Estado. Tem pessoas que necessitam. Nós temos uma classe que precisa do serviço público. Então, eu acredito muito nessa transformação, acredito muito que o governo vem fazendo essas mudanças, pensando nas pessoas, pensando nessa ascensão que essas pessoas tenham de classe, né, para que a renda seja redistribuída e que o dinheiro volte a circular, né? Então, eu acredito que o governo vem fazendo essas transformações. Óbvio que nós temos muitas vezes discussões que eu, enquanto pessoa, não gostaria de discutir, porque eu acho que a discussão ela não tem que ser ideológica, ela não tem que ser de bandeira partidária, ela tem que ser uma discussão de país, ela tem que ser uma discussão de política pública, de ideias, de como nós vamos transformar a vida das pessoas. Acho que esse é o nosso papel enquanto funcionário público. E eu não sou servidor de carreira, né? E a Catanduva do sonho é uma Catanduva que seja igual, uma Catanduva que não esteja concentrada na mão de poucos, uma Catanduva que é onde as pessoas têm acesso, não só à escola, Catanduva melhorou, né? Catanduva melhorou, você acha? Eu acho que Catanduva parou no tempo. Parou? Eu acho que Catanduva parou no tempo. Eu acho que Catanduva ela precisa primeiro definir qual é o seu potencial. Se nós queremos ser uma potência de prestadora de serviço, se nós queremos ser uma potência, uma referência em serviços de saúde. E Catanduva se destaca bastante na exportação, hein? Ou se nós queremos ser uma potência agrícola, né? E a gente precisa fomentar isso. A gente precisa criar condições para que essas pessoas que hoje estão no empreendedorismo tenham condições, né, de ter confiança e aplicar o recurso aqui. Nós precisamos melhorar a questão de distritos industriais, precisamos melhorar os serviços. É incabível a pessoa gastar 1/3 do seu salário, 1/4 do seu salário no transporte público, sendo que ela poderia utilizar esse dinheiro no comércio, que vai gerar emprego. Então, a gente precisa fazer essa distribuição. Levar os distritos industriais perto dos conjuntos habitacionais para que a pessoa trabalhe perto de casa. Então, muita coisa precisa fazer. Catanduva precisa se empoderar, Catanduva precisa se colocar como líder de região. E ter um pouco mais de ambição. Nós temos que deixar essa síndrome de vira-lata. Essa síndrome de que, olha, nós sempre vamos perder para Rio Preto. Não, nós temos condição, nós temos um comércio forte, nós temos uma indústria forte, nós temos as faculdades fortes. A área da saúde. A área da saúde, então a gente precisa investir, né, enquanto potencialidade, mas nós precisamos identificar primeiro para onde nós queremos chegar. Julinho, tenho que terminar o programa, infelizmente, o papo estava gostoso, estava fluindo, e se deixar o Julinho fala até amanhã. Eu dei as boas-vindas a você. Obrigado, e agora quero desejar
sucesso. Obrigado. Mas assim, olha, não esqueça de Catanduva, hein? Nunca. Catanduva está no meu coração. Qualquer dia desses a gente volta a se falar. Se Deus quiser. Foi um prazer. prazer.